no auge da sua tribulação, você vai experimentar a providência de Deus. Por isso, tome posse e diga, proclame, Deus proverá. Escreva nos comentários, gere autoridade a essa palavra, esteja sob uma palavra profética, Deus proverá. E essa é a segunda palavra de força e coragem da série Combatentes na Provação, uma das séries mais fortes que nós já vivemos e que está transformando dezenas de milhares de vidas. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e se essa mensagem fizer sentido para você e vai fazer muito, ao final, compartilhe com seus amigos e grupos pelo WhatsApp. Vamos para a mensagem de hoje? Deus proverá. Sim, no auge da tribulação, Deus proverá. E é interessante que no Concílio de Trento, que nos ensina que até mesmo Cristo sofreu grandes provações na sua crucificação de maneira especial. Não é à toa que a nossa igreja venera a Santa Cruz de Jesus, exalta a cruz redentora. E tem um hino antigo que diz, salve ó cruz, única esperança. Então a primeira coisa que eu preciso te dizer, até Jesus sofreu e sofreu muito provações. Você está passando por provações? Pois essa provação vai ser também o lugar da providência de Deus na sua vida. Vai ser o lugar também da tua ressurreição. A cruz, que parecia sinal de derrota, a grande prova, se transformou num sinal de salvação e de vitória. Assim vai acontecer na tua vida. Escuta essa palavra é lá de Gênesis capítulo 22, versículo de 1 a 14, diz assim: Depois disso, Deus provou Abraão, entenda, e disse-lhe, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Disse Deus, toma teu filho, teu único filho, a quem tanto amas, Isaque, e vai à terra de Moriá, onde tu o oferecerás em holocausto sobre um dos montes que eu te indicar. No dia seguinte, pela manhã, Abraão selou o seu jumento, tomou 2 servos e Isaque, seu filho, e tendo cortado a lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe tinha indicado. Isso daqui é muito forte. Preste atenção nessa palavra. Deus prometeu 2 coisas a Abraão, né? Abraão não tinha filhos, e Deus prometeu um filho, e além desse filho, Deus prometeu uma descendência gigantesca. Só que esse filho, que era a promessa de Deus na vida, Deus agora pediu que Abraão o sacrificasse. Perceba que Abraão fez, e ao 3º dia, levantando os olhos, viu o lugar de longe. Ficai aqui com o jumento, disse ele aos seus servos. Eu e o menino vamos até lá mais adiante para adorar, e depois voltaremos a vós. Abraão tomou a lenha do holocausto e a pôs aos ombros de seu filho Isaque, levando ele mesmo nas mãos o fogo e a faca. E enquanto os 2 iam caminhando juntos, Isaque disse ao seu pai, olha como é forte isso, é de cortar coração. Meu pai, que há, meu filho? Isaque continuou, temos aqui o fogo e a lenha, mas onde está a ovelha para o holocausto? Deus, respondeu-lhe Abraão, providenciará. Deus proverá. Deus providenciará. Ele mesmo uma ovelha para o holocausto, meu filho. E ambos, juntos, continuaram seu caminho. Quando chegaram ao lugar indicado por Deus, Abraão edificou um altar, colocou nele a lenha e amarrou Isaque, seu filho, e o pôs sobre o altar em cima da lenha. Depois, estendendo a mão, tomou a faca para imolar o seu filho. O anjo do Senhor, porém, gritou-lhe do céu, Abraão, Abraão, eis-me aqui. Não estendas a tua mão contra o menino e não lhe faças nada. Agora sei que temes a Deus, pois não me recusastes teu próprio filho, teu único filho. Abraão, levantando os olhos, viu atrás dele um cordeiro preso pelos chifres entre os espinhos, e tomando-o, ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. Abraão chamou a este lugar de o Senhor provará, de onde se diz até hoje, o dia de hoje, sobre esse monte, o Senhor proverá. Ou seja, o monte onde o Senhor prova é o monte onde o Senhor provê. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, isso daqui é forte demais que nós acabamos de ouvir.
Perceba que grande provação Abraão foi submetido. E aí entenda, a provação nos leva a um crescimento na fé. A provação elevou Abraão e a sua descendência, vocês já sabem, que a descendência de Abraão se tornou numerosa como as areias da praia, como as estrelas do céu, ficou numerosa. Então, por causa da fidelidade dele no tempo da provação. A provação nos leva a um crescimento na fé, ela nos leva a dar passos em Deus, que é diferentemente da tentação. Não confunda tentação com provação. A tentação, ela sempre quer nos derrubar. A tentação sempre quer nos ver no buraco. A tentação sempre nos joga para o chão. Nós somos tentados e a tentação sempre nos leva a algo mais fácil. Olha como é interessante. A tentação sempre nos leva, nós somos tentados a o quê? A facilitar as coisas, não é assim? Nós somos tentados a ir pelo caminho mais fácil, mais prazeroso, mais óbvio. E aí a tentação, ela nos leva à queda, à derrota. Já a provação, ela é um caminho mais difícil, é um caminho de cruz, mas ela nos leva à vitória. Daí você já entende a diferença. A prova, ela vem para nos levar para o Senhor, para nos transformar. A prova vem para aumentar a nossa fé. Vocês imaginem, olha a fé de Abraão, como foi aumentada, foi provada, uma fé provada, mas também aumentada, e as promessas se cumpriram. Abraão, que não podia ter filhos, teve uma descendência, que nós conhecemos toda a história do povo. Abraão, o primeiro pai do povo de Israel, é o pai do povo de Israel, é dele que vem toda essa descendência. Então, meu irmão, minha irmã, isso daqui é muito forte. Abraão precisa sacrificar a promessa realizada. Deus fez a promessa. Agora vocês imaginem, porque Deus lhe prometeu um filho e uma descendência. E ainda assim ele é chamado a confiar da mesma maneira que o fez antes. Se ele confiou em Deus que deu um filho a ele confiou naquela hora da dor. E a provação é exatamente ter fé na hora da dor, ter fé na hora da dificuldade. Quando eu tenho fé, mantenho a minha fé, eu consigo vencer a provação, ou seja, eu ultrapasso a provação, eu vou experimentar sempre o quê? A providência. Você vai perceber que diante da provação nós somos tentados. Interessante, né? Eu falei que provação é diferente de tentação. Mas diante da provação nós seremos tentados. Tentados a quê? A crer e confiar. E a tentação é a não crer e não confiar. Sempre diante da provação, a tentação que vem é: Deus me abandonou, Deus esqueceu de mim, Deus não existe, cadê Deus que não me escuta? Você já disse isso alguma vez na sua vida? Cadê Deus nesse momento? Cadê Deus nesse momento? Mesmo com os seus questionamentos, entenda. Se questionar, eu não tenho dúvida que Abraão se questionou. Meu Deus, a promessa, meu único filho, eu vou ter que sacrificar. Mas aí onde está a diferença. O questionamento é natural, mas mesmo com seus questionamentos, o que Abraão faz? Ele se abre ao novo. É chamado a abrir-se ao novo, que se revela como um mistério. Ele não para nos questionamentos. Abraão não para nos questionamentos, ele simplesmente obedece a Deus. Então, na hora da provação, não pare nos questionamentos, simplesmente obedeça à voz de Deus na sua vida. E o que você vai experimentar com isso? Você vai experimentar a providência. Ao contrário de Abraão, muitas vezes nós, eu e vocês, paramos em nossas dúvidas. Nós paramos em nossos questionamentos. Quantas vezes eu digo isso por mim mesmo? Nesse processo de crescimento, de amadurecimento espiritual, muitas vezes não alcancei promessas que Deus tinha para mim, porque eu parei na hora da dúvida e do questionamento, nas minhas crises interiores e nas minhas inseguranças. Mas aprendi com isso e passo para você essa palavra. Ora, não pare nas suas dúvidas, questionamentos, crises interiores, inseguranças. Muitas vezes nós paramos em nossas revoltas e não seguimos os caminhos para alcançar e chegar à providência. Sabe por que a providência não acontece muitas vezes na minha vida e na tua vida? E eu te digo, sabe por que muitas vezes, e eu falo isso para você por experiência de quem viveu, a providência não chegou na minha vida, e depois que eu inverti isso, eu vi a providência chegar na minha vida. Sabe como? E eu digo isso claramente e passo para você esse segredo. Parar na dúvida, no questionamento, nas crises interiores, nas inseguranças, nas revoltas, e aí nós não seguimos o caminho. Nós não conseguimos alcançar a providência. A providência acontece com quem não para no caminho. Foi assim que aconteceu com Abraão. Sabe por que Deus proveu? Porque ele foi até o fim.
foi lá e vocês viram a resposta quando o filho dele disse assim, o Isaac disse, mas meu pai, tem aqui o fogo, tem aqui, mas cadê a ovelha do sacrifício? E ele disse, Deus providenciará, Deus proverá. E eu te falo uma coisa, meu irmão, minha irmã, Deus não nos chama a ter uma atitude passiva, não, mas sim uma atitude ativa. Deus nos chama a nos colocarmos em atividade. Quando falamos de providência de Deus, muitas vezes nós pensamos numa espera passiva. Quantas vezes eu escuto, quando eu falo isso, eu percebo que tem muita gente que entende. A providência de Deus é parar e ficar dizendo, Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não nos faltará. Não, não é só isso não. A providência de Deus é uma espera ativa, sabe? É uma providência que nos chama a viver. Temos que entender que a providência nos faz caminhar. Como é que a providência aconteceu com Abraão? Quando ele caminhou, ele saiu da sua casa, foi ao monte Moriá, ele foi lá, ele foi até o fim, preparou o fogo, pegou a faca. Quando chegou lá, o anjo disse, Abraão, Abraão, vocês ouviram? Isso daqui é muito forte. Não estendas a mão contra o menino e não lhe faças nada. Agora sei que temes a Deus, pois não me recusaste teu próprio filho, teu único filho. E Deus providenciou. E eu quero só te dizer, amado, amada, não pare, mas se coloque a caminho. A providência de Deus vai acontecer quando você estiver no meio do caminho. E digo mais, a providência de Deus vai acontecer no auge da tua tribulação. Se você não parar, se você continuar com a tua fé, e grave a palavra, parar, como assim? Parar e continuar. Fé, eu estou falando parar no sentido de parar a tua fé, seguir na fé. Porque Abraão, pela fé, alcançou a providência. E é pela fé que você alcança a providência. Só que Abraão alcançou a providência no auge da sua tribulação. Quando estava para fazer isto, matar o seu próprio filho. No auge da sua tribulação, imagina como ele estava dilacerado. Imagina como ele estava sofrendo com aquela situação. E aí, diante disso, a providência aconteceu. Então eu quero te dizer hoje, lançar uma palavra profética na tua vida. A providência vai acontecer no auge da tua tribulação. Vamos rezar pedindo a providência hoje? Reza comigo, mas antes deixa o seu like, se inscreve no canal, você que não é inscrito, está aqui o meu nome, Geraldinho Correia, tem vermelho aí inscrever-se, você clica nesse vermelho, vai ficar inscrito, clica nesse sino e clica nessa mensagem todas, mas faz isso agora, eu não creio em coincidência, vocês estão ouvindo por essa palavra, eu creio na providência, e se Deus providenciou que você chegasse até aqui conosco, eu tenho certeza que vai crescer muito mais trilhando esse caminho. Todos os dias tem uma palavra de força e coragem para fortalecer o seu dia aqui no nosso canal. Se inscreva. E vamos rezar juntos agora? Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, eu quero te pedir hoje a providência. Sim, Senhor, eu quero clamar hoje pedindo a providência na vida desse teu filho, na vida desta tua filha. Eu quero clamar, Senhor, hoje pedindo essa providência que muitas vezes nós somos provados no meio dessa provação. Não nos permita parar nas nossas crises, nas nossas dúvidas, nos nossos questionamentos, nas nossas inseguranças ou até revoltas. Senhor, dá-nos a graça de seguirmos o caminho para alcançar e chegar à providência. Dá-nos a graça, Senhor, de não desistir, por mais difícil, dolorosa e sacrificosa que seja essa provação. Dá-nos a força que destes a Abraão. Pois nós cremos e pedimos. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não nos faltará. Diga e escreva até nos comentários. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não nos faltará. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde poderosamente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e grupos pelo WhatsApp. Eu tenho certeza que vai abençoar muita gente. E meio-dia eu quero te convidar para rezar comigo, ao vivo, aqui no YouTube. Poderosíssimo texto São Miguel Arcanjo contra os males. Eu rezo todos os dias junto com você. Então eu te espero meio-dia. Que Deus te abençoe e te guarde nesse dia. Força e coragem!